o guia definitivo sobre quais são as melhores pedras de bênção do jogo. Qual eu devo escolher no baú de pedra de bênçãos, tá? Recentemente nós recebemos aqui no e-mail um baú de escolha. Aqui, esse baú, onde poderíamos escolher qualquer uma das pedras de bênção no nível épica. E eu vi que a comunidade, de certa forma, até se dividiu. Uns falavam uma coisa, outros falavam outra. Alguns não tinham noção nenhuma de qual pedra de bênção pegar, tá? E é por isso que eu vou mostrar pra vocês, de forma bem explicativa, quais são as melhores pedras de bênção e por que eu considero que essas são as melhores. Então, antes de começar, eu já peço que você deixe o like, se inscreva, ajude o canal, porque eu estou começando, mas meu objetivo é crescer o canal trazendo assim análises bem detalhadas, explicando, lendo as coisas com vocês e trazendo muita coisa na prática também, beleza? Vamos lá então. Primeiro lugar, a pedra de bênção que eu considero a mais importante de todas é a matadora de chefões. A matador de chefões. Por quê? Porque ela aumenta o dano a chefões em 12%. São poucas pedras de bênção que aumentam tanto assim o dano e de forma contínua. A única exigência, o único requisito é que você esteja lutando contra um chefão. Então essa daqui é muito importante. Se você tem ela no azul, eu recomendo que você pegue a épica, porque a épica é mais forte, tá? Então matador de chefão roxinha é a principal que você deve ter. Ah, mas por que matador de chefão? Porque os maiores desafios do jogo geralmente são enfrentando um chefão. Geralmente são enfrentando um boss, então é muito importante que você tenha todo o suporte possível nesse momento. Esses 12% vai fazer bastante diferença. Ah, mas aumenta a minha arrancada em 20%. Cara, quando você se acostuma a usar ela, isso daqui nem faz diferença, tá? Eu me acostumei já a utilizar essa pedra e não faz diferença nenhuma esses 20% aí de arrancada. Até porque se for entrar em mais detalhes, os bosses do solo leveling, eles não ficam spawmando skill toda hora. Eles não ficam toda hora te atacando. Eles fazem um combo, eles dão uma paradinha, fazem outro combo. Então dá tempo tranquilo de você desviar. E os momentos que precisa da arrancada, você vai ter ela, beleza? Então, essa daqui é a que eu considero melhor de todas. Em segundo lugar, detecção de ponto fraco do alvo. Tá aqui no meu espaço 3. Por quê? Porque a detecção de ponto fraco, ela vai causar também 12% de dano, desde que seja com um ponto fraco elemental. Por exemplo, a minha arma é trevas e o inimigo tem fraqueza a trevas. A minha runa é de trevas e o inimigo tem fraqueza a trevas, tá? Então, nesses requisitos, sempre que você estiver utilizando algo que é o ponto fraco do teu inimigo, você vai causar 12% de dano a mais. Ah, mas a minha arma é de trevas e a fase é de água. Ela vai fazer efeito igual? Nas runas. Se você utilizar runas que são de água, ela vai fazer efeito, tá? Então, você tem que levar em consideração, claro, que quando você conseguir runa e mais a arma do ponto fraco do inimigo, essa pedra aqui vai brilhar demais, tá? Porque vai ser 12% de dano a mais em cada golpe que você utilizar essa runa ou utilizar essa arma. Em terceiro lugar, eu recomendo essa daqui. Espada de 2 gumes, tá? Por quê? Porque também vai te dar 12% a mais de dano, tá? Você pode ver que todas eu estou baseando aqui nesses 12% a mais de dano. Porque é uma das porcentagens mais altas de dano que você consegue com essas pedras. Então, essa daqui ela depende de um stack, tá? Você precisa acertar o inimigo ali em 4 vezes durante 10 segundos. Dentro de 10 segundos você tem que acertar ele 4 vezes ali. Por quê? Porque cada vez que você acerta, o seu dano aumenta em 3% durante 10 segundos. Então, se você conseguir 4 acertos ali direto, nesses 10 segundos, você vai ter 3 vezes 4, 12. Você vai ter 12% de dano a mais contra o teu inimigo. Então, imagine, é 12% da espada de 2 gumes, 12% da matadora em chefões, mais 12% da detecção de ponto fraco. Só aí você já tem 36% a mais de dano, beleza? É muito dano. E
essa daqui ela tem um ônus também, um malefício, que o ataque do teu inimigo também aumenta em 3%, acumulando 4 vezes. Então ele também vai ter 12% a mais de ataque. Mas pensa que utilizando essas 3 aqui, você vai ter 36% a mais de ataque, enquanto ele vai ter apenas 12% a mais de ataque. Vale muitíssimo a pena, tá? Em quarto lugar, a que eu recomendo é essa daqui. Proficiência avançada de adaga, tá? Ela não aumenta tanto assim o dano. Ela aumenta em 5.6 apenas, mas ela não precisa de stack, é um dano constante. O único requisito é que o teu inimigo ele tem que estar com menos de 70% de PV, o que não é difícil. O próprio Vulcan, é muito fácil você tirar o começo da vida dele, né? O pessoal sempre reclama que da metade em diante parece que ele ganha uma armadura, aumento de defesa, alguma coisa assim, porque ele fica muito mais difícil, mas no começo você consegue tirar bastante dano. Então cada vez que o teu inimigo tiver 70% ou menos de PV, você tira 5.6, tá? Outra que é tão boa quanto essa, até deixa eu fazer uma coisa certinha aqui com vocês. Eu vou entrar no códice, porque como eu não tenho aquela dali no épico, eu não tô mostrando para vocês o valor exato daquela, né? Então, cadê proficiência de adaga? Aqui, ó, 8.4%. Isso aí, é muito mais. É mais 6%. Então, você vai aumentar 8.4% o dano cada vez que os teus inimigos estiverem com 70% de PV ou menos. Outra que é tão excelente quanto essa é a intenção assassina, tá? Qualquer uma dessas duas são muito boas. A intenção assassina, ela reduz o ataque do alvo e reduz a defesa do alvo em 7%. Então, eu não cheguei a fazer um teste na prática, assim, de qual das duas que dá mais dano, se é você aumentar o teu ataque ou você reduzir a defesa do alvo, tá? Mas vale a pena. Se você já tem as 3 primeiras que eu te mostrei, você pode pegar qualquer uma dessas duas aqui que vale muito a pena, tá? Outra que também fica no mesmo nível aí é a percepção aguçada, tá? Que é boa, mas, de novo, eu recomendo que você pegue primeiro aquelas 3 que eu te falei. Se você já tem aquelas 3 no épico, a percepção aguçada também é muito boa. Percepção aguçada, ela vai aumentar o teu acerto crítico em 2% cada vez que o seu ataque acerta, acumulando 5 vezes, tá? Então você vai ter 10% de taxa crítica durante 8 segundos. Isso é muito bom porque, por exemplo, a gente usa bastante o Igris para aumentar a taxa crítica, né? E o Igris ele aumenta ali entre 6% e 7%, deixa eu dar uma olhada aqui. Meu Igris ele tá no rank Cavaleiro e ele aumenta em 6%, tá? Se eu não me engano, ele começa aumentando 4% a taxa crítica. Então, uma pedra de bênção que vai te dar aqui 10% de taxa crítica é excelente, tá? Excelente. E uma que eu quero tirar já um elefante da sala aqui. O pessoal fala muito sobre essa bênção, que é a pulverização, tá? E ela não tá bem escrita aqui, ela não tá bem explicada, mas eu já vi muitos testes, inclusive testes na gringa, sobre a funcionalidade dessa pedra de bênção. Vamos ler ela. O poder dos efeitos de quebra que você aplica aos seus inimigos aumenta em 18%. Já vê que a tradução tá ruim, né? Porque é aqui o que vai falar. O dano causado por você a alvos afetados pelo efeito de quebra aumenta em 18%. Por que eu digo que isso daqui tá mal escrito? Porque ele não deixa especificado pra gente quando é o efeito de quebra. Então as pessoas imaginam que depois que o alvo quebrou, até o final da partida, o alvo está em efeito de quebra, né? Porque ele foi quebrado. Mas não, tá? Já foram feitos testes comprovando isso, que esse aumento aqui de 18%, ele só acontece exatamente no momento em que o inimigo está atordoado pelo efeito de quebra. Então, quando você quebra o inimigo, ele vai ficar ali alguns poucos segundos, são pouquíssimos mesmo, atordoado, né? Caído no chão, sem se mover. Esse é o momento
que ele está no efeito de quebra, ele está sofrendo o efeito de quebra, tá? E neste momento exato, qualquer ataque que você der ao alvo vai aumentar em 18%. Então, ela é a que mais dá dano. Todas as outras dão 12%, ela dá 18%, mas é apenas neste momento. Então eu já vi muita gente fazendo combos, esperando a ultimate carregar, guardando suportes, até quase quebrar o alvo. E aí a pessoa vai lá, usa a evasão extrema, o passo da sombra, aparece atrás do alvo, quebra a última barrinha do alvo, aí o alvo vai ser quebrado, o alvo vai estar com a defesa baixa graças ao passo da sombra. Aí sim a pessoa utiliza o Min, utiliza a Meilin e utiliza a ultimate, tá? Nesse momento exato você vai dar um dano absurdo com a tua ultimate, porque ela vai estar dando 18% de dano a mais. E daí mais a baixa de defesa por causa do passo da sombra, mais os buffs do Meilin e da Fischer, do Meilin, do Min e da Meilin, né? Então vale a pena utilizar dessa forma, tá? Se você quer utilizar essa runa para dano, você tem que fazer algo muito bem calculado ali e aproveitar muito bem o momento da quebra. Não no momento da quebra as skills não estão nem carregadas e você vai ficar só no soquinho ali, tu não vai estar utilizando essa runa da melhor forma, essa pedra de bênção da melhor forma. Mas claro, o outro efeito dela aqui, que aumenta o efeito de quebra em 18%, já é muito bom, já te ajuda bastante, mas eu não diria que essa é a melhor coisa pro Sung, entre ter 18% de quebra e ter os 12% de dano das outras pedras. Contra um boss, com certeza eu iria com os 12% a mais de dano, tá? Uma menção honrosa também é essa runa aqui, que ela aumenta o teu ataque em 9%, então também é um bom aumento de ataque, mas perto das outras que eu mostrei não é tão forte. E fora que o malefício dessa daqui é que o teu consumo de mana, ele aumenta em 12%. Então o Sung às vezes tem problema com mana, né? Isso daqui seria ruim. Bruno, eu já tenho todas essas que você me mostrou, todas elas. Tem alguma outra que você recomenda também? Cara, se você já tem todas essas, tem essa daqui, ó, que também aumenta o dano de ataque, tá? Mas eu ainda não fiz testes a fundo com ela para eu conseguir explicar para vocês, porque é o dano de ataque. Pode ver que todas as outras falam que o seu ataque aumenta. Essa daqui diz que o seu dano de ataque aumenta em 12% e é dos seus PVs reduzidos. Ou seja, tem que fazer todo um cálculo aqui de quanto de PV que eu preciso perder para que o meu dano aumente da mesma forma que essa daqui aumentaria, por exemplo. Entende? Tem que fazer toda essa conta aí. De novo eu tô olhando o raro, né? Deixa eu olhar lá o épico. Ó, 18%. A épica é muito mais. 18%. Então, às vezes a gente vê esse número aqui e fica maravilhado, né? Se encanta. Uau, 18%. Mas pode cair numa ilusão, tá? Porque essa daqui, ela só funciona conforme o seu PV vai sendo reduzido. Então, você tem que perder PV. E dependendo o número, você perdeu 1000 de PV... então 18% disso vai virar dano, né? De 1000, 18 seriam 180 de dano. Será que isso vale a pena? Ou vale a pena você aumentar 12% do teu ataque? Que daí o seu ataque lá sei lá, você tem 15 mil de ataque. 12% daria mais 1.500, mas daria ali uns 17, uns 18 mil de ataque. Então, ao invés de 15 mil, você ficaria com 18 mil de ataque, entendeu? Agora, essa daqui, ela é difícil de calcular, por isso que eu não tô aqui recomendando ela, tá? Tem essa daqui também, que o seu ataque, defesa e PV aumentam sempre que os seus PVs diminuem em 30%, mas eu também não acho que seja a melhor delas, tá? Então, se você já tem todas essas daqui, uma outra runa, uma outra pedra de bênção que eu recomendo é a Redespertar, porque ela reduz a recarga das tuas habilidades. Então é uma coisa que pode ser útil em alguns momentos. Já utilizei, por exemplo, contra o dragão, tá? Contra o dragão já utilizei essa daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que valha realmente a pena pegar naquele baú.
Bom, de certa forma as melhores mesmo são essa, tá? Posso fazer uma menção honrosa a essa pedra de benção aqui, que eu já vi utilizarem junto com a pulverizar, junto com a pedra de benção de quebra, tá? Utilizando aquele combo que eu falei. Você vai utilizar o passo de sombra. Quando você estiver com o passo de sombra atrás do inimigo, você vai estar dando esses 11% a mais de dano. E aí você utiliza esse daqui, utiliza a pulverizar, quebra, né, a última barrinha do inimigo, utiliza a tua ult, utiliza o suporte, utiliza tudo, esmaga o inimigo, espanca ele, entendeu? Sem dó. E aí você vai ver que vai ser um combo muito poderoso. Mas, de uma maneira geral, essas daqui, a última dica que eu dou, só pra quem ficou até o final do vídeo, então, muito importante vocês sempre ficarem até o final do vídeo, que eu sempre vou dar uma dica especial, é o seguinte, cara, antes de pegar o baú, inclusive, daqui a alguns dias a gente vai receber mais um baú, tá? Então, se você pegou uma pedra de benção errada, aqui você tem mais uma chance. Vamos lá. Antes de pegar o baú, vem aqui em fusão e faz a fusão de pedras de bênção e runa, o que você tiver, tá? Eu já fiz, logo que virou a atualização, eu fiz as minhas fusões, mas vem aqui e faz. Por quê? Aqui e aqui também, tá? Nos épicos. Porque, cara, você pode acabar pegando alguma pedra de bênção aqui. E aí, imagine, você vai lá, pega no baú, faceiro, feliz, né? Uau, tô com a pedra de bênção nova, vai fazer uma fusão aqui, vem exatamente aquela pedra de bênção. Então, não seja tolo, tá? Primeiro vem aqui, faz a tua fusão, vê quais as pedras de bênção que você vai ter, pra no baú você selecionar aquela que você ainda não tem. Fechou, pessoal? Essas aqui eram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário aí para ajudar. Tem na descrição também a Live Pix, já coloquei ali o link, que eu com certeza eu quero ganhar dinheiro aqui com o YouTube, né? Então é muito importante que vocês me ajudem. Você que pode, me ajude ali de forma financeira. Você que não pode, me ajuda de forma gratuita. É só deixar o teu like aí, deixar a tua inscrição, que já vai me ajudar pra caramba, tá? E claro, um comentário, comentem inclusive ideias de próximos vídeos, o que vocês querem saber assim de forma mais aprofundada, detalhada, eu lendo, abrindo. Querem que eu teste alguma coisa na prática? Ah, Bruno, testa as pedras de bênção, as runas na prática. Beleza, pode mandar ali embaixo que eu estou à disposição de vocês, meus queridos, beleza? Vamos seguir aí então solando fofo nesse jogo que é show de bola. Um abraço!